Oh, glória a Deus, aleluia. Estamos aqui de volta para trazer até o teu coração uma palavra que com certeza há de renovar a tua esperança, há de renovar a tua fé, há de trazer para você a certeza e a convicção de que Deus, Ele quer coisas maiores contigo. Isso mesmo, querido, nosso Deus, Ele quer coisas maiores contigo. Eu recebi um convite da nossa assessoria para estar contando aqui testemunhos. E assim, são testemunhos que às vezes eu sou impelida pelo Espírito Santo a contar em algumas ministrações, em púlpito, no altar. Outras vezes eu sou expelida realmente em particular com os nossos queridos irmãos que nos chama, mas assim no programa Semear, transmissão assim na rádio, nunca tive essa experiência de contar, mas o desafio está aceito e acredito que vai edificar muitas pessoas. E orando ao Senhor Deus nos estúdios, pretendendo, claro, começar um outro dia, mas orando a Deus e falando, Deus me guia, Deus me direciona, e o Senhor Deus volta ao meu coração, águas profundas. E eu creio que Ele quer fazer você ter experiências profundas com Ele. Então nós vamos entrar então essa série de ir mais além, série de ir em águas profundas, porque Deus, Ele nos chama para ir em águas profundas, queridos. E aí, em dado momento, no final, a gente conta um testemunho e também ora pela tua vida. No livro de Ezequiel, capítulo de número 47, nós vamos encontrar então essa narrativa onde Deus volta ao meu coração, que Ele quer te dar experiências profundas, querido. Querido, nada que é feito aqui é de uma nada e de um acaso. Tudo está projetado pelo céu. E eu tenho certeza que nessa série de estudo, assim como a última série que fizemos foi sobre o real avivamento, nessa série de estudo, o Senhor Deus te dará experiências com Ele. Nessa série de estudo, o Senhor Deus te levará a experiências que você nunca teve, a provar uma água profunda que você nunca provou. Eu tenho certeza que algo novo passará a acontecer na tua vida, através dessa série de estudo, ou de ensino, ou de testemunho, séries de testemunho, diremos assim, que se inicia agora. Ezequiel, capítulo de número 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu umas águas de debaixo da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me dava pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu podia atravessar, porque as águas eram profundas. Eu não podia atravessar porque as águas eram profundas. Águas que deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, vixe, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que a margem do ribeiro havia grande abundância de árvores, de uma de outra banda. Então me disse, essas águas saem para região oriental e descem a campina e entram no mar e saem levando ao mar, sararão as águas, e sendo levado ao mar, sararão as águas. Queridos, uma leitura bem extensa, né? Não costumo fazer assim no programa, mas só para você entender que estaremos iniciando então essa série. Como eu disse, nessa série o Senhor Deus nos levará a águas profundas. Algumas vezes o Senhor Deus fez algumas coisas assim, de me levar em águas profundas, de me surpreender com coisas extraordinárias. Nós notamos aqui que o profeta Ezequiel, não vou me aprofundar hoje no texto, mas conforme nós for indo nessa série, quando chegar no final dela, eu quero pregá-la
fala aqui para os irmãos, mas nós conseguimos compreender que o profeta Ezequiel, ele passa por experiências aqui. Essas águas que Ezequiel vê, na visão que ele tem, ele vê um rio vivificador que sai do templo. E à medida que o rio avança, vai aumentando em profundidade e largura, levando vida e progresso por onde passa. O rio desce no Mar Morto e lhe dá vida em lugar de morte. Então, esse é uma visão que Ezequiel tem. Dentro dessa visão, ele consegue ver essa água, e por onde a água vai passando, essa água, ela vai vivificando, ela vai trazendo vida, essa água vai aumentando aqui no decorrer da visão do profeta Ezequiel. E nós conseguimos ver que o profeta Ezequiel, ele não está nas águas ainda, ele está na margem, e ele recebe o convite desse varão, alguns chamam de anjo, outros chamam de varão. Esse varão, ele tem um cordel de medir. E ele começa a medir de 50 em 50 metros. E a primeira medida que ele faz de 50 metros, o profeta Ezequiel, na visão, ainda não está dentro da água. Ele ainda está para o lado de fora. Mas aí o varão, o anjo, mede 50 metros e ele chama, vem. Ele está convidando, vem. E aí o profeta avança. E o profeta é capaz de ir. E as águas dão até os seus tornozelos. Só que não é o suficiente, porque esse anjo, o varão, mede mais 500 metros e chama de novo o profeta para ir. E o profeta vai. E quando o profeta vai, a água dá até os joelhos. Mas ainda não é o suficiente, porque o varão, o anjo, mede mais 500 metros e convida o profeta e diz, vem. E o profeta vai, e agora as águas estão dando até os seus lombos. Mas ainda não é o suficiente, porque o varão mede mais 50 metros e chama o profeta, vem. E o profeta, meus queridos irmãos, percebe que é muito fundo, não dava para ele ir, é muito fundo, é um ribeiro profundo, tem que ir a nado, não dá para ir. Então esse varão ou esse anjo sai dali e vai até onde o profeta Ezequiel lhe toma pela mão, querido, e vai com ele, nada com ele, e leva ele à água profunda. E é interessante que você vai ver que esse anjo, varão, vai dizer assim, viste, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer. Querido, eu acho isso um espetáculo. Serimincho. Ai, meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Isso é lindo porque chega a um nível, querido, chega ao nível dessas águas profundas que eu vou trazer explicado aqui para os irmãos. Cada nível eu vou trazer nas próximas programações. É que hoje é só uma introdução do que iremos falar no decorrer dessa série. Mas eu vou trazer cada nível, o que quer dizer a primeira água, o que quer dizer quando o profeta ainda está na margem, quando ele dá o primeiro 500 metros. Eu vou trazer profundidade aqui para os irmãos dentro desse texto. Só uma introdução para vocês ficar com gosto, não perder e semear essa programação, porque Deus vai te levar a águas profundas. Escute, anote, marca aí dia 27 de abril de 2020, através do programa Semear, era 9 horas e 28 minutos, quando a serva do Senhor Deus, por graça e misericórdia, liberou uma palavra e disse que quem estivesse ouvindo o programa Semear, acompanhasse a série pelo poder da palavra e colocar em prática, é claro, iria começar a ter experiência profunda. E eu quero ver você, querido ouvinte, mandando para mim, eu tive experiências profundas com Deus. Eu tive experiências profundas, porque Deus vai te levar a experiência profunda. Você nota aqui, querido, que o varão convida e ele vai. O varão convida e ele vai indo. O anjo convida e vai medindo e ele vai avançando. Só que chega um determinado ponto que ele não pode sozinho, ele precisa de ajuda. E a imensidão do rio é muito grande. E aí esse varão vem, toma ele pela mão, leva, faz ele passear pela profundidade do rio, nadar pela profundidade do rio e traz ele de volta e fala, viste, filho do homem. Esse viste, filho do homem, quer dizer muita coisa, querido, muita coisa. Viste quão é profundo, viste quão é extenso, viste quão é grande esse rio, como é imenso as experiências que eu tenho para você, as experiências que eu tenho para fazer contigo. Deus tem muita coisa linda para fazer com você. Um dos testemunhos que me emociona, todos me emocionam, todos os testemunhos me emocionam.
Mas um testemunho que todas as vezes quando eu estou passando por dias difíceis, todos os dias que eu estou passando por aqueles dias que eu me emociono, por aqueles dias que parece que o eterno não está vendo, parece que todo mundo sumiu, desapareceu e que eu estou só. O Senhor Deus, Ele me faz lembrar desse testemunho que eu vou contar para você, porque ele me emociona demais e eu quero abrir o programa Semear te contando esse testemunho. Há alguns anos atrás, aproximadamente 15 anos atrás, isso mesmo, aproximadamente isso aí, 15 anos, 14, 15, eu sou difícil com datas, mas volta lá atrás, 14 anos, 15 anos, eu estava embarcando no aeroporto para mim poder ir para a Europa. O meu esposo já estava lá na Europa, já estava lá, já fazia quase 3 meses, eu estava embarcando para ir para a Europa. Queridos, não vou contar os detalhes, só o testemunho em si, mas eu embarco em Campo Grande, o pastor Carlinhos, pastora Gilza me embarca em Campo Grande, eu chego em São Paulo. Bom, só tinha a passagem, queridos. A única coisa que eu tinha em mãos era a passagem e o convite para entrar dentro da Espanha. Era a única coisa que eu tinha em mãos. Questão de dinheiro, de euro, eu não tinha absolutamente nada. Bom, eu não sabia nem andar direito do Brasil, quem dirá uma viagem internacional. Então, não tinha muitas experiências com viagem. E, por fim, eu estou lá dentro do aeroporto. Cheguei no aeroporto de Madrid. De Madrid. Desci em Madrid. Só que eu não conhecia a língua deles. Eu não conhecia o meu espanhol. Ainda que pegar um outro avião para mim ir até Alicante, dentro da Espanha, e iria para Valência. Então, eu iria para Alicante. Meu esposo e alguns irmãos estavam me esperando em Alicante. Quando eu desço em Madrid, tem todo aquele processo da estrangeria, estrangeiro, todo aquele processo. Então, eu estou ali, então o meu voo saiu, o meu voo foi embora. E aí, quando eu fui lá fazer o check-in, porque demorou demais para fazer o check-in até eu me achar no meio de outra língua, outro povo, outro mundo, não conhecia absolutamente ninguém. E quando eu cheguei ali, e eu fui tentar levar a minha passagem, as senhoras, né, as moças, não entendiam a minha língua, eu não entendia a língua delas, e elas não entendiam aquela confusão toda, e a única coisa que elas me diziam é que eu tinha que ter o dinheiro, pagar dinheiro, mas eu não tinha nada, queridos. Eu não tinha nenhum dinheiro, eu não tinha como pagar outra passagem, eu não tinha como, não tinha. E de repente elas começaram a ser meia grossa comigo, porque eu não entendia o que elas estavam falando. Tentava explicar para elas que eu não tinha dinheiro. Tentava falar para elas, eu não sabia nem como ligar, porque aqui a gente costuma pegar o telefone, né, o telefone público, e colocar o cartão lá. A gente tem que digitar a senha, né, o número do cartão, e eu não sabia nada. E eu não tinha dinheiro nenhum, queridos, nenhum. Naquele momento eu comecei a olhar para aquelas mulheres. Eu comecei a olhar para mim, eu sou bem chorona, né? Mimadinha, filhinha de papai, indo para fora, e aquela loucura toda. Recém-casada, eu comecei simplesmente a chorar. Quando eu comecei a chorar, naquele momento, eu nunca me esqueço. Que chegou atrás de mim um homem enorme, um homem muito alto, vestido de piloto de avião. Ele colocou a mão no meu ombro e falou a minha língua. Ele falou em português e ele disse para mim, minha filha, o que está acontecendo? E eu comecei a contar para ele o que estava acontecendo, que eu vim do Brasil, eu não sabia, eu tinha que pagar, e eu perdi o voo, não sabia o que dizer. E ele falou assim para mim, para onde você vai? E eu disse, eu estou indo para Alicante. E ele disse para mim assim, eu sou o piloto desse avião, do próximo, que vai para Alicante. Eu vou resolver o teu problema. Falando em português, queridos. Eu nunca me esqueço. Ele foi lá, pegou a minha passagem, conversou com a aeromoça, ficou aproximadamente 5 minutos conversando com ela, e eu esperando. Ele voltou e falou para mim assim, me segue, você vai viajar junto comigo. E a gente foi, querido, naquele momento eu me senti cuidada, eu me senti amada, eu me senti protegida. E ele foi, como que está o Brasil e tal, você está vindo para cá, e a gente foi conversando, e ele foi me deixando bem calma, queridos, e ali nós entramos dentro do avião.
E eu fui parar em Alicante, para a glória de Deus. Esse testemunho me emociona muito, do cuidado do meu Deus, do cuidado do meu Rei. E todas as vezes que eu me lembro de estar só, de estar em desespero, de não ter contato com ninguém, de não ter como ligar para ninguém, eu me lembro do piloto do avião. Eu me lembro do Deus de Israel, que coloca um piloto que fala a língua portuguesa, que naquele momento eu nem sei de que nação ele era, mas eu sei que ele falava o português. Naquele momento eu sei que Deus fez ele passar por ali, fez me ver chorando, fez conversar comigo e resolveu o meu problema. E eu entrei dentro daquele avião e fui parar em Alicante. Queridos, é o Deus de experiência, é o Deus de águas profundas. É o Deus que quer levar você também a presenciar testemunhos lindos, experiências lindas. É o Deus que quer fazer com que você tenha momentos particulares com Ele. Ele é o Deus que jamais vai te desamparar. Ele é o Deus que jamais vai te deixar. Ele manda em todo, Ele está em todos os lugares, queridos. Ele se faz presente em tudo. Ele é o dono de tudo. Esse é o Deus que você serve. Continuamos com esse lema e sempre levaremos esse lema, essa frase pelo resto dos nossos Deus. Atrai o coração. Sirva a Ele em espírito e verdade. O demais Ele conquistará por você. Ele abrirá portas. Ele conversará com pessoas quando você não pode conversar. Ele tocará o coração dos homens quando for endurecido. Ele abrirá portas que estão fechadas. Ele falará sim para você quando alguém olhar e dizer não. Porque Ele resolverá todos os teus problemas. Ele é teu Deus. Ele é teu Senhor. Ele é teu Cristo. E Ele quer te levar a águas profundas. Glória a Deus, queridos, estamos aqui de volta e agora nós voltamos com um momento precioso. Esse momento é o momento onde nós vamos estar falando da palavra do Senhor Deus, onde nós estaremos conversando com os irmãos sobre a palavra do Eterno. Estamos num propósito, estamos em um novo elo e agora nós estamos falando sobre águas profundas, né? O Senhor Deus nos levar a ir mais além, a ter experiências com Ele. E o Senhor Deus nos voltou a Ezequiel, capítulo de número 47. E eu falei com os irmãos ontem, dei uma introdução e disse que hoje voltaria falando das fases. Ezequiel capítulo 47 diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Querido, isso aqui nós chamamos de primeira fase. Primeira fase para encontrarmos ou chegarmos até a plenitude, completude do Espírito Santo. Nós compreendemos que essas águas que por onde passa vai proporcionando vida, por onde passa vai proporcionando um crescimento espiritual. Nós sabemos que essas águas, elas simbolizam a presença do amigo, do amado Espírito Santo de Deus. O rio simboliza o Espírito Santo de Deus. E aqui o anjo, ou esse varão que nós temos em mente, que é um anjo do Senhor que aparece na visão do profeta Ezequiel, ele começa então a convidar Ezequiel. Ezequiel, ele se encontra então à margem, né? Eles se encontram ali na beira desse rio. E esse rio, como eu te disse, significa o mover do Espírito, significa o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo.
Mas para chegarmos até a plenitude do Espírito Santo, começa-se pouco a pouco. Primeiro, o profeta é convidado a vir, pois ele ainda não tinha entrado no rio. Mas ele é convidado a vir, ele é convidado a dar um passo. E quando o profeta aceita o convite, ele vai, ele diz que as águas deu até os seus tornozelos. Isso nos mostra que o pé do profeta naquele momento é cobrido. Ele encontra-se com seus pés cobertos pelo Espírito Santo, ou no domínio do Espírito Santo. Queridos, nesta manhã, nessa série de estudo, de testemunho, o Senhor Deus, como eu disse, Ele está nos convidando a ter mais conhecimento, Ele está nos convidando a ter experiência com Ele. E quem convida é Ele. Nota que quem convida é esse ser, Ele que está convidando, é Ele que está te convidando. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão totalmente fora da presença do Espírito Santo. Talvez eu esteja falando para pessoas que até servem ao Senhor Deus, mas nunca teve experiências com Ele. Só que eu venho aqui te dizer que não é Deus que não quer te revelar. O que eu venho te dizer é que Ele está te convidando, Ele está te chamando, e Ele está falando, vem! Faz tempo que Ele está te convidando a ter novas experiências. Faz tempo que Ele está te convidando a passar por momentos únicos com Ele. Ele quer dominar a tua vida, porque água nos pés, quando aceitamos o convite de entrar nas águas, nós estamos aceitando o convite para que Ele passe a conduzir os nossos caminhos. Água nos pés, quando as águas chegam nos nossos pés, é quando nós passamos a direção da nossa vida para o Senhor. É quando nós entregamos todo o controle da nossa vida a Ele. E nós falamos, eu aceito o chamado. E a partir de hoje tu me conduzirás. A partir de hoje os meus pés não vão me levar aonde eu quero ir. A partir de hoje os meus pés não irão me guiar. O meu desejo, as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas vontades estarão nesse momento sujeitas e submetidas a tua vontade, Senhor. Sabe que tem muitas pessoas que ainda não conseguiu ter experiências com o Senhor Deus, porque não consegue se render à vontade de Deus. Não consegue aceitar o convite do amigo Espírito Santo que o convida constantemente, vem. Entra nesse rio, deixa eu guiar o teu caminho, vem, deixa eu conduzir a tua vida, vem, deixa eu reger a tua história, vem. Queridos, porque quando as águas vêm e nós aceitamos, é tudo um chamado. Nós já entendemos isso e continuaremos entendendo. É um chamado, Ele não nos obriga, Ele nos convida. Olha que visão extraordinária, olha que espetáculo de visão. O rio está aí, o rio é o Espírito Santo. E Ele está te convidando, medindo e falando, vem. Eu não quero que você fique aí na margem, eu quero que você me conheça, eu quero que você venha, eu quero que você ande de acordo com minha vontade, eu quero que você caminhe de acordo com o meu querer. Queridos, eu costumo sempre dizer para os irmãos que quando nós chegamos nesse ponto e aceitamos o convite para deixar com que o Espírito Santo conduza o nosso caminho, conduza a nossa vida, nós vamos passar a chave. Lembra da chave? Nós vamos passar a direção da nossa vida nas mãos do Senhor e confiar que o que Ele fará para nós é o melhor, aonde Ele nos levar será o melhor. E aí me vem à mente, queridos, quando o Senhor Deus diz a Noé, para que Noé construísse a arca. E o Senhor Deus está ali, Noé entra com a sua família, com todos os animais dentro da arca. Mas naquele momento, quem fecha a arca é Deus. O texto nos diz que Deus, Ele fecha a arca para o lado de fora, queridos. O que o Senhor Deus está querendo demonstrar para Noé, o comando está nas minhas mãos. Tu vai ficar dentro da arca até o dia que eu quiser. Tu vai ficar aí até o dia, até a segunda ordem, porque eu mando, eu comando, eu direciono. Quando nós aceitamos o convite, queridos, do amigo Espírito Santo para começar a viver uma profundidade espiritual, nós estamos aceitando o convite para Ele mandar em nós.
para Ele se fazer presente, nos dominar por completo, porque é essa a vontade dEle. Então fica aqui antes de um testemunho, antes de contar mais um testemunho, fique aqui, queridos, para você. Esses testemunhos, essas experiências vão começar a acontecer na tua vida o dia que você permitir e aceitar o convite, e o convite é hoje. O convite já está sendo feito para você há muito tempo, o convite já está sendo feito para você há muitos anos. O amigo Espírito Santo te convidando, vem, eu quero te governar, eu quero te guiar, mas você ainda quer ser dono da tua vida, você ainda quer ir aonde você quiser ir, você quer fazer o que você quer. Você não quer se submeter, você não quer permitir com que Ele seja o soberano na tua vida, você não quer aceitar a vontade de Deus, você ainda quer continuar se governando, se mandando, e dessa maneira vai ser quase que impossível, meu querido irmão, o Espírito Santo de Deus te guiar, o amigo Espírito Santo de Deus te conduzir. Me volta à mente aqui agora, uma experiência também que eu tive quando morava na Europa. Queridos, os meus filhos estavam já com 6 meses. 6 meses, já tinham completado 6 meses, os gêmeos. E eu estava ali. A Europa estava passando por uns momentos de crise. Nesse período, o meu esposo estava desempregado. Estava muita gente desempregada. E lá na Europa não tinha o pai, não tinha a mãe, não tinha o sogro nem a sogra, não tinha parente, não tinha ninguém. As pessoas que conhecíamos também estavam passando por necessidade. E quem me conhece de pertinho sabe que eu não consigo pedir. É algo que não dá, não vai, não consigo chegar em alguém e pedir alguma coisa para alguém. Alguns chamam, isso é orgulho. Eu não sei se é, mas eu não consigo, eu travo, não consigo pedir, e Jesus sabe que eu não consigo pedir. E nessa ocasião, que nós estávamos passando por esse momento de provação ali na Europa, desempregado, uma crise terrível, eu me lembro que eu fiz a última mamadeira, eu tenho muitos testemunhos assim, querido, de leite, de criança, e nós vamos compartilhar aqui com vocês. Então, estava ali, eu fiz o último leite para os meninos, a mamadeira de cada um deles, dei para eles, e depois de 3 horas eles teriam que mamar de novo. Só que o detalhe é que não tinha leite, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como comprar, eu estava na Europa, eu não tinha como fazer uma ligação para ninguém, eu não tinha o que fazer. E naquele momento, eu me lembro que eu dei a última mamadeira para eles, e eu dobrei o meu joelho e comecei a orar. E claro que quem me conhece, eu sou muito chorona, só me vinham as lágrimas, e eu falava, Senhor, eu não pedi esses meninos, tu sabe que não foi eu quem pedi, o Senhor disse que me daria, sem a minha vontade, o Senhor disse que me daria, aqui estou, com ela e com o Adriel. E eu comecei a orar, 1 hora, 2 horas, e foi dando 3 horas, e meu coração entrando em desespero, eu falei, Senhor, daqui mais 40 minutos, esses meninos vão acordar, eu não tenho nada para oferecer para esses meninos. Queridos, ela é minha amiga até hoje, ela está no Face comigo até hoje, nem sei se ela vai se lembrar, se chegar a ouvir essa live. Mas a nossa querida Janaína, minha querida linda irmã, Janaína, me foge o nome dela, o sobrenome, a Janaína, ela está na Europa até hoje, Berto, isso, Janaína Berto, ela está até hoje na Espanha, ela me ligou, faltando quase 10 minutos, querido, para dar as 3 horas que os meninos iam mamar, ela me ligou, e ela falou para mim assim, irmã Ana Cláudia, nós congregávamos na mesma igreja, congregávamos com a missionária Jéssica, a pastora Jéssica, ainda está lá até hoje, até ela entrou numa live dessa esses dias, missionária Jéssica, pastor Reginaldo, né, se não me foge a memória, eles são pastores da igreja presbiteriana renovada em Valência, então nós congregávamos todos juntos nessa igreja e nos conhecíamos de igreja, e ela me ligou, irmã Ana, eu tenho uma amiga, e essa amiga faz curso junto comigo,
E ela tem uma bebê, era uma menina, eu nunca esqueço, ela tem uma bebê de 6 meses de idade. Ela me perguntou se eu não conhecia quem tem bebê da mesma idade. Eu disse que você tem 2 bebês de 6 meses de idade. E eu falei, sim, irmã. E ela disse sim, sabe por quê? Porque fazemos curso junto. E lá no curso que nós fazemos, nós ganhamos leite para as nossas crianças. E ela disse que levou leite para dela do curso e a neném dela ficou alérgica, não conseguiu tomar leite. E ela me disse, eu não conhecia ninguém que ela quer doar o leite. Querida, naquele momento eu comecei a chorar. E eu disse, Janaína, onde que eu pego esses leites? E ela disse, Ana, vai pro metrô. E eu estava, nesse momento, em Mislata. E ela disse, vai pro metrô, nós vamos se encontrar lá no metrô. E eu fui pro metrô, querido. E lá no metrô, quando eu cheguei lá para se encontrar, eu achei que era uma lata de leite. Mas quando eu cheguei lá, querida, era mais de 15, 20, se eu não me engano, latas de leite naquele momento. E eu peguei no metrô, voltei para casa. Quando eu cheguei, claro que já tinha dado quase uns 40 minutos que as crianças já tinham passado do horário de mamar. Mas Deus, ele foi fiel. Deus nos honrou. Deus providenciou, porque esse é o Deus que a gente serve, queridos. É o Deus que vê, é o Deus que contempla. Existem muitas experiências. Eu quero contar todas, ou algumas, claro que todas eu não vou conseguir contar. Mas contar para você que o nosso Deus é o Deus que faz. Contar para você que o nosso Deus é o Deus que ouve. Isso para você não consegue até a dimensão do que é isso, querido. Mas é uma dimensão que aqui no Brasil você vai lá e compra, né? No mercado para pagar depois. Você vai lá e pede por irmão. Eu estou dizendo que eu não tinha ninguém. Contato com ninguém. Eu estou te dizendo que eu não consigo pedir ajuda, não tinha mais ali, no choro, no grito, no clamor. O meu Deus, uma pessoa que eu nem conheço, uma pessoa que eu nem sei, olha os detalhes de Deus. Querido, só que o detalhe é que esse leite não estava lá naquele momento. O detalhe vai vendo o cenário de Deus. O detalhe é que esse leite já estava na casa dela há tempo, porque ela foi ajuntando o leite do curso, porque a filhinha dela ficou com alergia. Olha que coisa extraordinária. Deus permite dar o leite, a filhinha fica com alergia e ela vai juntando latas e latas. Queridos, quando eu fui dobrar meu joelho para falar com o papai já tinha tudo preparado para mim. Quando eu fui dobrar meu joelho e falar, paizinho, os meus filhos não têm leite, eu não tenho como comprar, eu não tenho onde pedir socorro. É como se paizinho olhasse para mim e falasse, filha, eu já sabia disso. Antes que acontecesse, eu já sabia. Eu já preparei tudo. Já tenho alguém que já está juntando leite, Candarácia. Já tem alguém que há meses já vinha juntando leite. Ela só não sabe para quem vai dar, mas eu vou guiar tudo e vai vir parar aqui na tua casa, porque o Deus que a gente serve é o Deus que conhece o fim antes do começo. Por isso eu venho te dizer nessa manhã tão linda, tenha fé. Tenha fé. Ele está te convidando para ter experiência com Ele. Tenha fé, aceita o convite. Talvez você não tenha ainda tido essas experiências, porque você ainda não aceitou o convite de permitir que Ele domine a tua vida. Querido, e se eu saio em desespero, batendo na casa de um, na casa do outro, e se eu tento resolver com a minha própria mão, e se eu tento resolver com a minha própria força? Ei, o segredo é permitir com que Ele te guie. O segredo é permitir com que Ele te governe. O segredo é permitir com que Ele te conduza. E Ele está te convidando nesta manhã. Vem. Vem. Deixa eu dominar a tua vida. Deixa eu te conduzir. Confia em mim, acredita em mim. Passe logo o comando da tua vida para mim. Passe logo o comando da tua vida para mim. Passe. É como se eu visse o amigo Espírito Santo insistindo com você há tanto tempo. Esse problema que você está enfrentando, passa o comando da tua vida para mim. É a primeira fase. Vem! Vem! Deixa eu governar os teus passos. Deixa eu governar a tua vida. Vem! Como se eu visse Ele te falando, vem,
Eu quero te convidar, eu quero te tomar também. Eu quero cuidar de você também. Eu quero fazer coisas extraordinárias na tua vida também. Na minha vida ele foi a provisão do leite. Quando eu não tinha quem pedir a não ser a ele. E ele me mostrava que tudo já estava preparado antes que acabasse. Antes que chegasse naquele estado, ele já tinha preparado tudo para poder me abençoar. Eu só precisava ir a ele. Buscar ele. Já imaginou se eu vou procurar em outra fonte? Eu tinha perdido a providência do Eterno. Querido, foi extraordinário aquele dia. Eu nem sabia que a Janaína Alberto tinha o meu telefone. De joelho em lágrimas, meu celular toca e a Janaína me dá a notícia. Gente, eu queria correr e realmente corri, saí correndo. Disse, estou indo ali aonde? Estou indo no metrô, fazer o quê? Deus é fiel. E eu gritava, calar a Xúria, o leite está ali, meu esposo. Mas que leite, mulher? O leite, o meu Deus, aleluia. Nunca esqueço quando eu retorno para casa, os bebês acordados, e meu esposo lá com os meninos, e eu com aquelas caixas de leite que eu não aguentava nem trazer. É Deus, o Deus de milagre, o Deus santo, o Deus poderoso, que te convida nesta manhã, vem. Deixa eu dominar a tua vida, vem. Deixa eu governar a tua história, vem. Deixa eu fazer coisas grandes em você e através de você e por meio de você, vem. Alarabando dominará, se ele te convida nesta manhã. Senhor Deus, eu entrei no livro de Ezequiel, capítulo de número 47. Eu já fiz essa leitura com os irmãos por 2 dias. Eu já fiz essa leitura com os irmãos. Os irmãos estão acompanhando. Ezequiel, capítulo de número 47. Queridos, há 2 aspectos dentro dessa leitura de Ezequiel, capítulo de número 47. Há um aspecto natural, e esse aspecto natural consiste na realização, né, de um futuro, né, onde Israel será totalmente restaurado, completamente restaurado, né? Mas também há lições espirituais dentro desse texto. Então, em todo o tempo que eu estou conversando com os irmãos, eu trago as lições espirituais. Conseguimos ver e conseguimos enxergar através do texto que está narrado em Ezequiel, capítulo de número 47. Então, nós estamos nessa série de águas profundas, onde nós vemos que um varão, um homem com um cordel de medir, aparece na visão de Ezequiel. Alguns costumam dizer que é um anjo, mas certo que a tradução bíblica vai dizer um homem ou um varão. Ele aparece nessa visão e ele começa a convidar Ezequiel para entrar nas águas. Já conhecemos e já falamos que as águas significa o Espírito Santo, as águas é o poder de Deus, é a presença, é a plenitude do Espírito Santo, que conforme nós vamos entrando, nós vamos tendo mais conhecimento dele, nós vamos sendo inundados pela presença dele. Queridos, é muito interessante. Dentro desse texto, nós vemos que as águas, elas vão aumentando, elas vão se aprofundando, conforme o profeta vai obedecendo a ordem desse varão e vai se submetendo à palavra dele. As águas não aumentam quando o profeta está parado. As águas não aumentam quando o profeta está estagnado. Mas as águas aumentam quando o profeta caminha. As águas aumentam quando o profeta anda. As águas aumentam quando o profeta se movimenta. E se movimenta em direção de uma voz que ele está vendo. E essa voz mede, esse varão chama. Esse varão faz o convite. E Ezequiel se submete em ir na direção que o varão está chamando. Esse Ezequiel, o profeta, se submete a obedecer a voz, e ele então se movimenta e vai em direção do chamado. E conforme ele obedece, as águas vai aumentando. As águas vai crescendo, as águas chegam até o ponto aonde lemos na leitura que fica até impossível de nadar. Águas tão profundas que Ezequiel não tinha condição de se mover nem de nadar por si próprio. E é isso que o Senhor Deus
Ele quer fazer nas nossas vidas, é isso que o Senhor Deus, Ele quer realizar através de nós. Ele quer levar-nos a águas profundas, queridos. E ontem nós falamos que o passo, a primeira medida, o primeiro convite que o profeta teve foi de ir e molhar os seus pés. Nós falamos então que naquela fase é o momento aonde nos entregamos e nos submetemos completamente à vontade do amigo Espírito Santo, e nós vamos deixar que ele conduza a nossa vida e que ele nos leve da maneira e da forma que quiser. Agora, o varão, ele mede mais 500 metros. E quando ele mede mais 500 metros, ele convida novamente o profeta. E o profeta, querido, como eu disse, se submete à ordem, se submete à voz. E ele vai, ele se esforça, ele caminha, ele conduz. Eu queria muito que você entendesse que o profeta não é carregado aqui, ele não é carregado pelo homem, varão que o convida, mas nós vemos o esforço do profeta de dar um passo, de dar 2 passos, de dar 3, 4, 5, 6, 10 passos, até que ele ande 500 metros, mas ele vai, ele se submete e ele vai na direção a qual ele está sendo convidado, e isso resulta para ele uma profundidade maior na sua vida, uma profundidade maior nessas águas que chamamos águas vivificadoras, águas do Espírito. Ele vai, e quando ele vai, chega nos joelhos. Nós costumamos dizer que quando as águas chegam nos joelhos, querido, é porque chegou o momento aonde o Senhor Deus está nos convidando mais. Chegou o momento aonde o Senhor Deus está nos convidando a passar dias, a passar horas, momentos de oração na presença dEle. Ah, meus queridos irmãos, note os detalhes. Quando eu me entrego a Ele, quando eu permito que os meus pés sejam molhados, logo Ele vai me convidar para ir mais além. E esse mais além, querido, não vai acontecer se nós não mantermos uma vida contínua de oração na presença do Senhor. E Ele está convidando você, querido ouvinte, a entregar a tua vida a Ele. Logo, Ele te conduzirá a passar dias, horas, a ter o seu devocional diário, a orar também, queridos. E oração, ela é fundamental. Todos os servos de Deus, todos os obreiros, todos aqueles que servem ao Senhor, eles precisam ter momentos diários de oração. Eles precisam estar continuamente orando, estar na presença de Deus, levantar já pelo dia e orar. Uma pessoa que levanta correndo, sem entregar sua vida a Deus, sem entregar sua vida a Jesus, ele pode ter problemas muito grandes, ele pode passar por embaraços muito grandes, diferente daquela pessoa que levanta pela manhã, e a primeira coisa que ela faz é dobrar o joelho e orar. Nós vamos encontrar no texto sagrado dizendo que o Senhor Deus, Ele ama. É bem assim que o salmista se expressa: eu amo os que amam, e aqueles que me buscam pela madrugada, esses achará, me encontrará. Esse buscar pela madrugada do texto original nos faz entender que é aquela pessoa que antes de fazer qualquer coisa na vida, antes dele falar com qualquer pessoa, antes dele mover qualquer coisa em favor dele, a primeira coisa que ele faz é colocar a vida dele diante de Deus. Ou seja, Deus é primícia, Deus é primeiro. Antes de desenvolver qualquer trabalho, a primeira coisa que ele faz é buscar a presença de Deus, é buscar a face de Deus. E esse que assim faz, a palavra do Senhor diz: esse me encontrará, esse me achará, esse me encontrará. Isso é lindo, isso é tremendo. Queridos homens, todos os homens de Deus, que os servos de Deus no texto sagrado, todos aqueles, querido, que tinham compromisso com Deus, eles eram homens de oração, eles eram homens que buscavam a presença de Deus.
Há um dito bem popular, nós encontramos isso sempre nos nossos púlpitos, as pessoas dizendo, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Queridos, e na verdade isso é fato, isso é verdade. Quanto mais intimidade com Deus, mais poder teremos, mais autoridade teremos. Quanto mais oração, queridos, mais nós vamos tendo intimidade com o Senhor Deus. Se olharmos Davi ele orava 3 horas por dia, querido. Salmo de número 55, verso 16, o verso: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Isso é lindo, isso é extraordinário. Daniel era um homem de oração, que também orava 3 vezes ao dia. No livro de Daniel, capítulo de número 6, e o verso 10, está relatado isso. Daniel se punhava de joelho, ele abria a janela que dava de frente, para Jerusalém. Ali ele dobrava o joelho dele por 3 vezes ao dia e ele orava. Até aquele episódio na narrativa de Daniel, quando Daniel é jogado na cova dos leões, porque tem um edito que por determinado dias não podia fazer oração nem petição a nenhum Deus. E nós costumamos dizer que Daniel, ele foi para a cova dos leões, Ele foi para a cova dos leões porque Daniel não deixou de orar. E na verdade, querido, isso é fato. Daniel, ele não mudou o costume que ele tinha. Ele não mudou o comportamento que ele tinha com Deus. Ele se manteve leal a Deus, ele se manteve leal ao amigo dele. O amigo dele estava acostumado a ouvir a voz de Daniel todos os dias, naquele mesmo horário. O amigo de Daniel podia esperar, porque Daniel chegaria, Daniel se apresentaria, Daniel falaria com seu amigo. E quando veio o edito, Daniel preferiu se manter fiel ao seu amigo. E durante todo o período que o edito foi lançado, durante aquele tempo, Daniel não deixou, não abandonou o seu amigo. E na hora que Daniel foi na cova do leão, queridos, quem estava lá? Quem chegou primeiro? E deu ordem, autorizou. Aqui nenhum leão vai comer. Ele tá chegando aí, tá? Tá chegando aí. Quem tá chegando aqui no cenário da cova dos leões, quem vai ser jogado aqui é amigo, tá? Meu amigo vai ser jogado aqui. Eu ordeno e dou ordem para que nenhum de vocês toque nele, porque ele é meu amigo. Querido, isso é muito profundo. Quando você tem intimidade com Deus, quando você ora, quando você tem uma vida consagrada, uma vida de oração, e você se torna amigo do Senhor, e você se torna amigo de Deus, ele vai chegar em situações primeiro que você. Daniel, ele declara isso no final, dali da cova dos leões. Ele vai declarar: o meu Deus enviou um anjo, e esse anjo fechou a boca dos leões. Aleluia. Querido, como é bom ser amigo de Deus e buscar ele em oração. É muito bom. Nosso querido Jesus, o mestre Jesus, orava. O mestre Jesus estava diariamente orando, clamando e buscando a presença do Senhor Deus. E ele dizia, aos seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se o mestre Jesus orava, querido, imagine nós. Também precisamos orar, nós também precisamos buscar a presença do Senhor Deus. Queridos, para dar o fechamento, eu tenho em mãos aqui o livro de Elinaldo Renovato, Tempo, Bens e Talentos. E aqui em Tempos, Bens e Talentos, de Elinaldo Renovato, ele cita para nós uma frase do pastor David Young Cho. E ele diz assim, a fala do pastor David. Pastor David, ele dizia que o segredo de uma igreja é realmente a oração. O pastor David Young Cho, ele tem uma das maiores ou a maior igreja pentecostal do mundo. E ele enfatiza que a oração é um recurso poderoso para mover as forças divinas em favor dos propósitos de Deus e também os desejos dos homens, especialmente o seu servo. Quando servos e servas de Deus estão frios na fé, assim diz o nosso querido pastor David Young Cho, eles estão frios na fé e sem força e sem poder. É exatamente, queridos, por causa que eles deixaram o poder do Espírito Santo e deixaram que as coisas mundanas o dominassem de tal forma que eles esqueceram de passar momentos de oração junto com Deus.
Então, por que é que alguém encontra-se fraco, desanimado, cansado? Aí inventa-se tantas desculpas, né? As mais desculpas são inventadas. Eu estou fraco por causa que alguém me feriu, alguém me disse tal coisa, e aí vai transferindo-se a culpa. Mas a realidade é que as pessoas estão fracas, estão sem força, estão sem o poder do Espírito Santo, porque deixaram se envolver e ser dominado pela avassaladora tecnologia e deixaram de adorar a Deus e orar a Deus e buscar o Senhor Deus. John Peter, ele vai escrever dizendo: uma das maiores utilidades do Twitter e será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Isso é extraordinário. Segundo essa colocação de John Peter, no último dia, o Facebook, o Twitter, as redes sociais vão provar que o que nos fez deixar de ter uma vida de oração não foi a falta de tempo, porque encontramos tempo para estar nas redes sociais. Foi realmente porque os servos de Deus nesses últimos dias já não têm desejo, já não tem mais vontade de pagar, de estar na presença de Deus. O tempo que nós estamos vivendo, querido, é o tempo onde o grande problema das igrejas é exatamente isso. Muitos dos crentes já não sentem mais prazer algum em estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus é a coisa mais maravilhosa, é a coisa mais fenomenal, querido, que alguém pode ter ou presenciar. É na presença de Deus que nós conversamos com o Todo-Poderoso, que nós criamos um elo de amizade. E quando nós chegamos aqui e obedecemos, querido, um chamado desse homem, conforme Ezequiel, o profeta, também obedeceu. Ele obedeceu a voz e ele foi, queridos. Ele foi andando, foi se esforçando. Ele foi dando um passo após outro passo, até que ele se submeteu e as águas chegaram nos seus joelhos. E quando as águas chegam no joelho, é o momento onde nós vamos passar horas, onde nós vamos passar momentos de oração. E esses momentos de oração resultará, queridos, em mais intimidade com Deus. Resultará, queridos, em momentos extraordinários, aonde, como eu já disse para você, aonde Ele se tornará o nosso amigo. E assim como Daniel se manteve fiel nos dias e nas horas, nos momentos, aonde ele já tinha um compromisso marcado com o seu amigo, com o seu Deus. No momento de dificuldade, o amigo também enviou providência e livrou Daniel da cova dos leões. E o testemunho de hoje é um testemunho muito lindo. É um testemunho de mimo. Eterno Deus, Ele resolve isso mesmo. Sabe quando Deus fala, vou fazer um mimo para minha filha, vou fazer um mimo para minha filha. É esse o testemunho que eu quero compartilhar com vocês hoje. Queridos, eu já morava aqui em Carapó. Não sou boa de datas, tá? Mas eu já morava em Carapó. E eu me lembro, né, da casa que eu já estou morando hoje. E eu me lembro que uma noite, após chegarmos do culto, o meu esposo disse: amor, liga na pizzaria, porque eu ganhei uma oferta e hoje nós vamos comer uma pizza com as crianças. E eu toda empolgada, toda entusiasmada, peguei ali o telefone e falei: amor, eu posso pedir uma pizza doce? Queridos, o meu esposo é colérico. E colérico fala as coisas, e claro que na mente do colérico não ofende, porque quem é colérico sabe do que eu estou dizendo. E ele falou não. Na mente dele tudo ok, mas eu, né, melancólica, um pouco de sanguínea, e aquele dia o melancolismo, né, estava bem alto. A palavra dele foi como uma flecha no meu coração. Porque ele me disse: não, que pizza doce, não, eu quero uma pizza salgada, nada de pizza doce, mas claro que daquela maneira colérica, né, que aquele vozeirão que ele tem. Queridos, eu engoli o choro para não chorar na frente, porque ele tinha me dito não, porque não queria pizza doce, somente as pizzas comuns. Eu peguei, liguei na pizzaria, e quando eu liguei na pizzaria, eu pedi
as pizzas da preferência dele, desliguei o celular e fui correndo para o quarto e fui chorar. Lá no quarto, sem ele perceber, sem as crianças perceber, e eu acho que nesse momento são momentos oportunos, onde o inimigo ele tenta desviar a nossa atenção. E naquele momento eu comecei a pensar e meditar em tanta coisa. A carne também fica, aflorada. No momento eu comecei, poxa vida, tanta coisa que eu faço. Tanta coisa que eu renuncio. Eu vou em tantos lugares, eu trabalho tanto, eu me empenho tanto. Comecei a falar comigo mesmo e eu falei, eu só queria uma pizza doce. E será que eu não podia pedir pelo menos uma pizza doce? E ali fiquei nas minhas lastimando, me levantei, limpei o rosto. E eu me lembro que foi um irmão que trabalhava nessa pizzaria que veio entregar as pizzas e lá estava eu, recebendo a pizza e pagando as pizzas. E o irmão veio e entregou-me 3 caixas. E naquele momento eu falei para o irmão, não, irmão, é só 2, nós só pedimos 2 pizzas. E o irmão abriu um sorriso e ele disse, sim, a senhora pediu 2 pizzas. E a dona da pizzaria disse que a terceira é um presente para a senhora. E eu amei, recebi as 3 caixas sobre a mesa. E quando a gente foi abrindo as caixas de pizza, estava lá as 2 que eu pedi e estava a terceira. Queridos, quando eu abri a terceira pizza, lá estava a pizza doce. Naquele momento, eu parecia, claro, que uma criança, quem me conhece sabe. E eu pulava e eu saltava de alegria. E eu começava a dizer, meu Deus, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é lindo. E eu me lembro da fala dos meus filhos, que eles viram todo o mover, toda a cena, e eles falavam para mim assim, mamãezinha, por favor, mamãezinha, a senhora gosta tanto de contar testemunho, mas não conta esse testemunho. E eu falava, mas por quê, filha? Porque o papai vai ficar com tanta vergonha. Quando a senhora contar, mamãezinha, que o papai não deu para a senhora uma pizza doce, mas aí Deus tocou no coração lá da irmã, e a irmã, sem saber, mandou para a senhora a pizza doce. Queridos, eu comecei a gritar, comecei a fazer toda aquela alegria, eufórica do jeito que eu sou, e dizendo, Jesus, tu és bom, tu és lindo, tu és perfeito, tu és tremendo, tu és fiel. Queridos, por que eu conto isso para você? Porque o nosso Deus é o Deus de mimo. O nosso Deus é o Deus de carinho. O nosso Deus é extraordinário. E conforme eu glorificava a Deus ali, eu pensava, meu Deus, tu és digno. Tanta coisa para esse Deus grande resolver, queridos. Tantos problemas para ele resolver na face da terra. Há tanta gente com problemas, isso não é um problema. Uma pizza doce, queridos, não é um problema, é um desejo, uma vontade. Não é um problema. Mas existem pessoas, naquele momento, o meu choro era esse, da fidelidade do nosso Deus. Existem pessoas passando por problemão, por dificuldades inúmeras, por pessoas querendo cura, querendo uma porta de emprego, querendo comida na casa, porque não tem do que se alimentar. E o meu Deus é o Deus, querido, que quando você passa a ter momentos de oração, você vai passar a ser único para Ele. Único. Naquele momento, eu via, mentalizava o meu Deus falando, filha, tu quer uma pizza doce? Então coma. Tu quer uma pizza doce, minha filha? É o teu desejo. Eu me sentia mimada, cuidada. Sabe quando o pai coloca aquele filho que não tem, aquele filho que não merece, isso, meu filho que não merece. E aí você se sente constrangido, porque o pai pega o filho que fez arte talvez o dia todo. O filho fez arte inteirinho. Aí o pai pega e chega com um presentão pro filho. O filho tá querendo lá aquela boneca, A filha quer aquela boneca linda. E aí a filha fez arte, fez bagunça e sabe que não merece, mas de repente chega o pai após um dia longo de serviço. Abre a porta com aquela caixa de presente, a coisa mais linda. Pega aquela filha, coloca no colo e fala, aqui está o teu presente. E aquela filha se surpreende com aquele presente. E o papai sabe, isso aqui é graça. Isso aqui você não merece não, mas é graça. É amor, é misericórdia. Foi bem assim, querido, que eu me senti naquele dia. Mesmo sem merecer. Deus, ele passou a ser único. Porque é isso, querido, que Deus, ele se manifesta nas nossas vidas. Quando nós passamos momentos de oração, momentos de intimidade com Ele, Ele vai passar a ser único na tua vida, ou melhor dizendo, você, querido ouvinte, vai passar a ser único para Deus.
Deus, ele vai se relacionar com você, não como tendo uma multidão de pessoas para ele atender, mas ele vai se relacionar com você como se você fosse a única que existisse, como se você fosse a única filha dele. É assim que ele vai se relacionar com você. E eu me sinto muito feliz, muito grata nesta manhã de poder testificar com vocês esse testemunho de um mimo de Deus, de um carinho de Deus. Volto a repetir, tantos problemas que existem na face da terra, mas o meu Deus, naquela noite, quando eu entrei no quarto, ele sabia o desejo que eu tinha naquele momento. Eu disse, não é problema, era um desejo, o desejo que eu tinha de ter apenas uma pizza doce. E o meu Deus tinha esse, não vai ser o problema, você tá, não vai ser o problema para você. Vai não, porque se o teu esposo não pode lhe dar, não se preocupa, eu tocarei no coração da senhora que faz a pizza, querido, e foi extraordinário. Quando ele chega com aquelas caixas de pizza, e eu rejeitando, né, dizendo para ele, irmão, é só 2, eu já me assustei, porque o dinheiro era só para 2 pizzas. Quando ele colocou 3, eu falei, irmão, será que eu pedi errado? Irmão, é só 2, eu só vou pagar 2. Ele começou a sorrir, ele congrega conosco até hoje, o irmão que estava na época trabalhando com as irmãs na pizzaria, e ele sorriu, e ele disse, não, pastora, a terceira, ela mandou dizer que é um presente para a senhora. Querido, esse Deus é um espetáculo. Esse Deus é lindo, esse é Deus de carinho, é Deus de mimo, ele é pai, ele é misericordioso, ele é santo, ele é fiel, ele se preocupa sim com o que você come, ele se preocupa sim com os seus gostos, ele se preocupa com o que você veste, ele se preocupa com o teu perfume. Eu falo isso porque, como eu disse, eu tenho muitos testemunhos, querido, muitos, são 15 anos vivendo pela fé, e são 15 anos tendo desejo de comer quiabo, por exemplo. Para você talvez não, mas para mim é, porque eu amo quiabo. E de repente me chega alguém com um quiabo. São 15 anos pela fé. São 15 anos sabendo que se aproxima uma festividade e eu não tenho uma roupa para ir naquela festividade. Claro, eu tenho inúmeras roupas, mas você sabe como que é mulher, ela sempre quer uma roupa nova. E faltando às vezes 4 horas, 5 horas, 12 horas, um dia para a festividade. E o meu Deus enviou um embrulho de presente com um look completo, com um sapato completo. Querido, isso é Deus de mimo, isso é Deus de cuidado. Alguém fala assim, mas Deus está lá se preocupando com isso? Ele está, porque ele se preocupa sim. Ele se preocupa com o que você come, ele se preocupa com o que você gosta, ele se preocupa com o que você veste, ele se preocupa com o teu perfume. Querido, isso é experiência. Para quem aceita o convite, para quem aceita o amado, para quem se submete à vontade dele e aceita o quê? Aceita e submete a andar mais, queridos, se submete aí 500 metros. O meu Deus está te convidando nessa manhã a ir mais 500 metros. O meu Deus está te convidando nesta manhã a andar mais 500 metros. Ele quer te ver de joelho. Ele quer te surpreender você nos mínimos detalhes. Ele quer cuidar de você. Ele quer te mimar também. Ele quer tocar no colo também. Ele quer também para você momentos lindos, momentos maravilhosos. Mas é necessário você obedecer à voz dele, se esforçar e caminhar. Caminhe, se movimenta. Obedeça a ordem dele, ele mede 500 metros e chama, vem nessa direção. O profeta não se desvia para a esquerda nem para a direita, mas o profeta se inclina, como claro que a gente vai, claro que parafraseando o texto, como se olhasse bem, firmasse bem o rosto naquele varão. Queridos, na verdade é algo assim muito profundo. Eu quero explicar com um pouquinho de tempo, bem rápido, para você aqui nesta manhã. Queridos, um cordel de medir precisa ter 2 pessoas para medir o cordel de medir. Há 2 linhas de pensamento dentro dessa narrativa, ou seja, que o anjo era 2 anjos que media, mas na verdade nós não vemos aqui um segundo anjo, nós vemos apenas um varão, que dizemos que é um ser espiritual que está medindo. Então nos faz entender, querido,
o cordel de medir não se mede sozinho, nos faz entender que esse varão coloca o cordel de medir na mão do profeta. E ele mede, ele puxa, ele mede 500 metros e o profeta acompanha. Depois ele mede mais 500 metros, uma ponta do cordel de medir na mão do varão e a outra ponta do cordel de medir, querido, na mão do profeta. Ele entrega na mão do profeta, é como se ele falasse: eu entrego nas tuas mãos esse cordel de medir, eu vou medir o teu caminho, eu vou traçar a tua trajetória, eu vou traçar onde você tem que passar. E conforme o profeta se submete, anda e vai e se movimenta, as águas também vão aumentando, as águas também vão crescendo, querido, e ele vai tendo mais experiência. E é isso que o Eterno quer fazer na tua vida. E através da tua vida, ele quer que você tenha profundidade de experiências extraordinárias. O Deus do mimo na minha vida, o Deus do mimo, além de manifestar tantos outros testemunhos, mas o Deus do mimo foi Deus que me colocou no colo e deu uma pizza doce para comer. Na sua vida, eu tenho certeza que ele fará mimos. Glória a Deus, maravilha. Jesus é bom e estamos aqui mais uma vez para trazer ao teu coração, ou levar até ti, mais um momento da palavra do Senhor Deus, mais um momento dessa reflexão, mais um momento dessa série essa que o Senhor Deus preparou. Foi uma surpresa, todos já sabem, mas aqui estamos, mudando um pouquinho o programa Semear e fazendo séries de testemunho. Sabemos que o programa Semear tem o intuito de levar até o teu coração a palavra, o estudo, conhecimento bíblico. Não deixa de ser também conhecimento, não deixa também de ser libertador para as nossas vidas. Estamos falando sobre águas profundas e depois, no dar do momento, eu conto algumas experiências que tive. Na verdade, são 15 anos de experiência, são 15 anos vivendo todos os dias pela fé, um dia após o outro, vivendo na fé, o Senhor proverá tudo e como Ele tem provido. São 15 anos o Senhor Deus provendo, são 15 anos o Senhor Deus abrindo portas, são 15 anos se alegrando, chorando e dizendo que Ele é bom, que Ele é fiel. E quando a gente aceita o convite de entrarmos nas águas, quando Ele nos convida a ir junto com Ele, são o nosso caminho, queridos, e a gente aceita segurar o cordel de medir e permitir com que Ele nos guie, Ele realmente nos cuida, Ele realmente faz milagres extraordinários em nosso favor. Estamos trabalhando, então, águas profundas, Ezequiel, capítulo de número 47, nós vemos aqui na ocasião, o profeta tendo uma visão, e o profeta é convidado a ir a águas profundas. E para que o profeta alcance o profundo, a profundidade, aonde o Deus queria que ele chegasse. Nós já falamos aqui que esses rios, eles simbolizam, significam o Espírito Santo. E para o profeta ter esse alcance, nessa profundidade, ele aceitava seguir o caminho em qual o varão na visão e guiava. E para alcançarmos também, queridos, essa profundidade espiritual na nossa vida, é necessário nós seguirmos e aceitarmos toda a instrução do Maestro Celestial. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos conduz. Jamais nós vamos conseguir alcançar a plenitude do Espírito Santo se nós saltarmos as etapas. Não podemos saltar as etapas. Nós temos que nos submeter e aceitar o convite de cada dia, permitirmos sermos guiados e direcionados pelo amigo e pelo Espírito Santo. Claro que isso vai requerer de nós, meus queridos irmãos, vai requerer de nós constância, vai requerer de nós dedicação, porque é o profeta quem está embaixo. E conforme o profeta se movimenta, conforme o profeta vai avançando, junto vai crescendo também o rio. O rio vai ficando mais imenso, vai ficando mais profundo. Nós conseguimos entender que conforme nós vamos nos submetendo e obedecendo a voz
de Deus e vamos dando cada passo em direção do caminho que Ele mesmo tem traçado para nós, nós também vamos, Ele vai nos proporcionando e nós vamos sendo realizados uma profundidade imensa da parte do amigo Espírito Santo de Deus. Eu disse no início dessa série que o Senhor Deus, Ele queria nos levar à água profunda. E é cada manhã que eu venho aqui, cada manhã que eu converso com os irmãos, trazendo para os irmãos essa passagem, eu me emociono em saber que realmente é isso que o Senhor Deus quer para você, querido ouvinte, que está aqui nos ouvindo, que fica aí atento, querendo saber o que Deus tem para você, que Deus tem para você nesses últimos dias, é te levar à água profunda, mas você precisa ouvir a voz dele, você precisa segurar o cordel de medir e deixar que ele te direcione, deixar que ele te guie, deixar que ele traça o teu caminho. O primeiro passo, é claro, é quando ele te convida a deixar que ele te domine por completo. Nós chamamos de água nos pés. É quando você já não vai mais aonde você quer ir. É quando você se permite deixar ele comandar toda a tua vida. Esse é o primeiro convite. É quando ele fala, você quer viver águas profundas? Então deixa agora eu guiar os teus passos. E quando você aceita, querido, ele te levará a uma profundidade de oração, uma profundidade de intimidade com ele. Logo, ele medirá mais 500 metros. E você vai também caminhar em direção ao caminho que ele te traçou. E quando você guia e você vai, melhor dizendo, ao caminho que ele está te guiando, vai chegar o momento aonde as águas virão até os seus lombos. E nesse momento, querido, é o momento aonde eu gosto de comparar que águas nos lombos é quando o Senhor Deus nos trava. Nos trava. Como assim nos trava, irmã Ana Cláudia? Um dito, há uma pesquisa que diz que é nos lombos de um homem aonde consiste toda a força dele. Disse que em uma luta corpórea, se conseguir travar um homem em seus lombos, conseguiu tirar toda a força mental. Então dizemos que os lombos é onde nós somos totalmente rendidos à vontade de Deus. É aqui nos lombos que ele nos trava de tal forma que eu consigo lembrar as palavras do mestre ao nosso querido irmão Pedro, quando o Senhor Deus conversava com ele e dizia: Pedro, vai chegar um dia onde tu ficarás velho, e quando tu ficares velho, Pedro, alguém vai te conduzir, alguém te pegará pela mão e alguém te levará, Pedro, aonde você não quer ir, aonde você não tem vontade de ir. É aqui, querido, nos lombos, aonde o Senhor Deus nos traz, que nós já não conseguimos mais ir aonde queremos ir. Nós já não conseguimos mais fazer o que queremos fazer, porque ele nos travou, porque as nossas forças foram totalmente aniquiladas, os nossos desejos foram totalmente aniquilados, para que a vontade do Eterno se cumpra em nós. É aqui, queridos irmãos, aonde ele passa a nos controlar por completo. É aqui nos lombos, aonde as águas nos alcançam, aonde as águas nos cingem, sim, querido. E é aqui nos lombos, aonde a direção é dele. E a direção, queridos, dele é uma direção segura, é uma direção verdadeira, é uma direção sincera. Aqui, queridos, nós já não pensamos mais por nós mesmos, mas ele pensa por nós. Aqui, queridos, parafraseando com você, é aquele dia aonde você levanta e você traça todo o teu caminho, sabe? Aquele final de semana onde você diz: hoje eu vou levantar bem cedo, vou tomar o meu café da manhã, vou ir ao shopping, vou levar as crianças para passear, depois nós vamos nos divertir um pouco no parque, depois almoçaremos juntos, de lá vamos ver um bom filme, e depois vamos comer uma pizza, e no final da tarde, mais um sorvetinho, e aí voltamos para casa, queridos, e bem nesse dia você é travado pelo Espírito Santo. Bem nesse dia, querido, é nesse nível que eu estou te dizendo. Você programou toda a tua vida, talvez um trabalho, talvez um serviço, talvez
talvez uma faculdade, você se programou e você disse: eu vou me formar e eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou levar currículo, eu vou me casar, eu vou ter filhos. Você sonhou, você traçou a tua vida, você fez tantos planos, é feliz para sempre, mas quando você aceita o convite, querido, dele te guiar, dele te conduzir, parece que é aquele dia que você planejou que faria tudo isso, querido, bem um dia aonde o teu carro não pega, não funciona. É bem um dia, querido, aonde você é convidado a passar o dia inteiro em casa. E você não entende por quê, você não sabe, às vezes até pensa em reclamar e murmurar. Mas é naquele dia onde ele muda totalmente a tua vida, totalmente a tua trajetória. É naquele dia onde você é mandado embora daquele emprego que você tanto buscou, que você tanto orou, que você tanto chorou para poder entrar nele. Mas de repente você é despedido e você começa a ir por um outro rumo que você não pensou. É bem naquele dia, querido, aonde não veio o filho que você tanto sonhou, não veio a filha que você tanto quis, não veio. E Deus começa a te guiar por outro rumo, por outra direção. Queridos, aqui, quando nós somos travados por eles, quando as águas chegam até os nossos lombos, aqui as nossas forças são controladas por ele, nós somos rendidos. É aqui aonde toda a nossa força é aniquilada pelo poder de Deus. É aqui aonde o apóstolo Paulo podia dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É aqui é levado, é conduzido, não pelo caminho que ele traçou, mas pelo caminho aonde Deus o queria levar. E é por isso que o Senhor Deus dizia: Pedro, chegará um dia aonde tu irás onde você não quer ir, onde alguém te pegará pela mão e te conduzirá por um caminho aonde você não tem vontade de ir, só que você já foi travado pelo Espírito Santo. Queridos, e eu te garanto que o que ele tem para nós é muito melhor. Eu te garanto, queridos, que o que ele tem para nós é mais profundo, porque só podemos presenciar águas profundas no dia, queridos, que aceitarmos cada passo. Primeiro, os pés, ele no comando de tudo. Segundo, momentos de oração. Terceiro, não temos mais forças em nós mesmos. Não pensamos por nós mesmos, não agimos por nós mesmos, mas ele nos conduz, ele nos leva, ele nos faz coisas extraordinárias por nós. Queridos, e o testemunho de hoje é um dos mais lindos da minha vida. Todos são lindos, todos são perfeitos, não tem como escolher um mais, um menos, mas esse foi o dia que o amigo resolveu me visitar na minha casa. Por muito tempo eu orava, muito tempo, como eu disse, são 15 anos. Esse testemunho eu acredito que tem uns 8 anos atrás. Eu sou ruim de data, mas já faz um tempo atrás. Eu já morava na cidade de Dourados e todos os dias eu ia até o amigo. Quando eu falo amigo, é ele, é o mestre, é Jesus, é o Espírito Santo. Todos os dias, 3, 4 horas, eu estava ali aos pés do amigo, orando com ele e conversando. Nesse momento, nesse período que morávamos ali em Dourados, o meu esposo trabalhando na construção civil, mas, queridos, inacreditavelmente, ele não recebia. Eram vários empregos e ele não recebia. E lá em casa estava uma situação complicada. Eu acredito que nesse momento que o amigo me visitou, já estava com uns 3 dias que nós não fazíamos uma refeição em casa, porque não tinha nada. As crianças, os gêmeos, eles iam para a creche e eles se alimentavam na creche. Lá na creche era o lugar que eles se alimentavam. E eu me lembro que nesse dia, queridos, a gente chegando, acho que um ano, não tinha um ano, quase um ano, 2 anos, ruim de datas, nós chegamos na Europa, então na minha casa tinha uma mesa ganhada, 3 cadeiras dessas de plástico ganhada, não tínhamos máquina de lavar, não tínhamos móveis. E agora também não tínhamos alimento, geladeira vazia. E eu me lembro que eu tinha dado o cartão de crédito para uma pessoa,
e essa pessoa não pagou, e agora o meu nome também estava sujo, e eu também tinha uma dívida também com o banco. Queridos, naquele dia, o meu esposo disse, eu vou à cidade resolver algumas coisas, você quer ir junto comigo? E eu disse para ele, não, eu não quero ir com você. Ele saiu pelo portão, eu tranquei todas as portas e eu fui para o lugar onde eu me encontrava com o meu amigo. E eu me lembro que eu dobrei os joelhos e eu disse, amigo, já não dá mais para aguentar. Amigo, olha a situação que eu estou, olha o momento que eu estou vivendo. E ali eu só comecei a chorar e dizer para ele que já não dava mais, que já não tinha mais como suportar tudo aquilo. Queridos, eu nunca me esqueço, que naquele momento eu não vi, mas sabe quando você está com os teus olhos fechados, que você sabe que tem alguém ao teu lado, você sente a presença de alguém ao teu lado? Foi bem isso que aconteceu naquele dia. Depois de algumas horas de choro e gemido, e dizendo, amigo, não dá mais para viver assim. Eu senti, eu vi a presença dele que estava ali. Na minha mente, eu ouvi ele dizendo, eu estou aqui, se levanta e ande comigo. Queridos, eu comecei a chorar. Me levantei, eu sentia ele me conduzindo pela minha casa. Eu andei a minha casa inteira e nós tínhamos um carro, um Opala. Querido, aquele Opala não funcionava mais. E quando ele funcionava, eu tinha que empurrar. Eu não tinha habilitação na época. Eu tinha que empurrar aquele Opala e, por incrível que pareça, eu empurrava ele sozinho. Eu me lembro de uma cena onde tinha três irmãos tentando empurrar o Opala. E eu fiquei olhando, eu falei, irmãos, mas 3 e vocês não conseguem empurrar? E os irmãos disseram, não, pastor, porque é muito pesado. E eu falei, irmãos, eu empurro esse carro sozinha, acho pesado. E eles falaram, pastor, inacreditável, a senhora empurra ele sozinho. Eu disse, sim, sozinha. E não faço muita força, porque ele é leve. Naquele momento, que o amigo me ajudava a empurrar aquele Opala. Não tinha explicação, querido. Não tinha explicação. Uma força tão pequena e 3 homens fazendo uma força enorme para empurrava, às vezes praticamente com uma mão. Era um amigo que me ajudava. Queridos, e quando o amigo veio andando comigo ali dentro de casa, ele foi andando comigo em cada local. Eu tinha um tanque de lavar roupa, que o sangue de Jesus, um tanquinho, que o sangue de Jesus tem poder, querido. Ele caía, ele despencava, era uma coisa terrível. E naquele começou a andar comigo dentro da casa, e ele começou a falar comigo. Eu ouvia em minha mente, não uma voz audível, mas na minha mente eu ouvia ele caminhando comigo, e ele dizia para mim, coloque a mão na tua geladeira, abre a tua geladeira, e eu abria a geladeira, e ele falava, nunca mais vai faltar nada dentro dessa geladeira. E eu andava com ele, diz, abre os seus armários, e eu abria, e ele falava, tá vendo, tá vazio, e eu dizia, sim, amigo, tá vazio, e ele dizia para mim, nunca mais vai faltar nada aqui dentro, vamos. E eu ia com ele, cheguei na sala, e ele disse, o que você quer na sala? E eu falei, amigo, eu não tenho sofá. Eu quero um sofá, eu quero uma almofada, eu quero uma mesa de centro, eu quero uma cortina lisa com ele. E ele falava, você vai ter. Aí eu fui com ele lá, e eu falei, amigo, me dá uma máquina de lavar que faz tudo. E ele disse para mim, você vai ter. E eu andei casa, e eu me lembro que eu fui lá fora, e ele disse para mim, coloque a mão nesse carro, e eu coloquei a mão naquele Opala, e ele disse, eu vou arrancar esse Opala daqui, eu vou colocar um, e você não vai empurrar mais. E nós ficamos andando dentro da casa, querido, e eu me lembro que eu disse agora para ele, eu quem disse, e eu disse, amigo, vem comigo. Eu que chamei ele. Fui lá no quarto das crianças onde estava a minha bolsa. Eu peguei a minha bolsa, eu abri minha carteira, eu peguei o meu cartão. E eu falei para ele assim, amigo, tu sabe que eu não fiz essa conta, meu nome tá sujo, eu tenho vergonha. Meu negócio é que eu sempre tive vergonha, é de nome sujo. E eu disse, amigo, tu sabe que não fui eu. Tu sabe que eu não tive culpa, eu não sujei meu nome. Por favor, amigo, limpa meu nome. Queridos, e foi aquela glória, foi aquela presença extraordinária. E eu me lembro que, em pouco tempo,
chega no portão, e quando meu esposo chega no portão, eu vou correndo até ele, em lágrimas, chorando. Queridos, eu parecia uma desesperada. E eu dizia pro meu esposo, ele veio aqui, eu chorava, e eu dizia, ele veio aqui em casa. E meu esposo dizia, quem veio aqui? E eu falei, Jesus veio aqui, Jesus andou comigo, Jesus disse que vai fazer isso, Jesus veio aqui. O meu esposo, com um olhar de espanto, me olhando, achando, claro, me olhou e não deu muita importância porque eu estava dizendo. E ele disse, amor, Jesus veio aqui. Eu disse, sim. Você não acredita em mim? Ele veio, ele disse que vai fazer tudo o que eu te disse. Ele veio aqui. Queridos, muito extenso, mas dentro não foram meses. Não foram 2 meses, foram muito pouco tempo. Queridos, o meu esposo ganhou uma oferta. E com a oferta, ele mobiliou a minha sala. Queridos, não foram meses, não teve meses de tudo. O meu esposo trocou o carro e o Opala foi embora de lá. Naquele 2 dias ou menos, eu sou ruim de data mesmo, mas chegou uma compra enorme lá em casa. Foi algo extraordinário, porque o meu esposo havia ganhado essa oferta. Foi questão de 2 dias ou menos. Meu esposo ganhou essa oferta e fez uma compra enorme desde aquele dia até o dia de hoje. Nunca mais faltou nada. Eu nunca mais tive geladeira vazia. Eu nunca mais tive armário vazio desde aquele dia até o dia de hoje. E o Senhor Deus foi fazendo, e a minha máquina de lavar chegou a minha máquina de lavar. Meu esposo tinha alguma coisa, um dinheiro para receber, e a pessoa não podia pagar, foi lá e tirou a máquina de lavar, e foi chegando, tudo foi chegando. Queridos, e eu fui fazer uma viagem, eu fui lá para Peruíbe, para casa dos meus pais. E chegando lá, o meu pai, eu já estava lá com algum tempo, alguns dias lá. E de repente a minha mãe chegou e disse assim, esqueci de te dizer, olha, isso aqui chegou para você aqui, essa cartinha aqui do banco, e tinha uma dívida para ser paga, e daí estava uma promoção muito grande dessa dívida aqui, daí seu pai viu, olhou, foi lá e pagou. Queridos, e eu perguntei assim, quando que o pai pagou isso aqui? E minha mãe disse, mais ou menos 1 mês. E foi exatamente 1 mês, querido, onde Jesus esteve na minha casa. E eu pedi para ele, querido, só que o detalhe é que eu já havia transferido a conta para o endereço atual, que eu morava em Dourados. Eu já havia transferido. E as cartas todo do endereço atual. Mas é que, de repente, essa cartinha foi para o antigo endereço da dívida que eu tinha. E foi parar na casa do meu pai. E o meu pai pagou a dívida. E o meu nome já estava limpo há mais de 3 meses e eu não sabia. Tudo isso foi o amigo. Foi Jesus. Foi ele quem veio. Foi ele quem esteve em casa. Foi ele quem andou comigo. Foi ele que no momento onde eu só tinha ele, como sempre, eu só o tenho. Essa é uma das orações que eu faço constantemente. Vocês estão conhecendo um pouquinho mais da vida da irmã Ana Cláudia. Essa é uma oração que eu faço constantemente. Meu amigo, eu não tenho outro bem além de ti. Eu não tenho melhor a não ser o Senhor. Eu não tenho a quem recorrer a não ser o Senhor. Queridos, e quando nós aceitamos o desafio de ir a águas profundas, você pode ter certeza que Ele jamais te deixará. Ele jamais te desamparará. Ele estará contigo sempre. Horas tu irás até Ele, horas Ele vai resolver fazer uma visita na tua casa. E quando Ele vem para fazer muitas coisas. Esse é um dos grandes testemunhos que eu tenho guardado em toda essa trajetória de 15 anos vivendo pela fé. Como eu disse, são 15 anos vivendo pela fé, são todo dia um milagre. Mas esses são alguns dos que me marcaram, como todos me marcam, mas uns do mais especial. Na minha vida, Ele entrou na minha casa, Ele andou comigo, Ele foi em cada cômodo, Ele disse que faria e Ele fez. Ele disse que estaria e Ele esteve. E eu fui ousada em pedir um pedido. E Ele, por bondade e misericórdia, me respondeu. Até o dia de hoje, meu nome está limpo. Até o dia de hoje, nunca mais faltou nada na minha casa. Porque Ele é fiel, Ele é real, Ele vive. E Ele também quer te levar a águas profundas.